nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta. Lições sobre os sacramentos e predições sobre a Igreja. 22 de abril de 1947. Eles estão sobre um monte alto, mais coberto ainda de bosques, não muito distante de Nazaré, para onde conduz uma estrada que costeia a base do monte. Jesus faz que eles se sentem em círculo, os apóstolos mais perto dele e os discípulos logo atrás, aqueles entre os 72 que não foram para algum outro lugar, e também José e Marziã. Marziã está aos seus pés em uma posição distinta. Logo que eles se sentam, Jesus começa a falar, e todos estão atentos às suas palavras. Ele diz: Prestai-me toda a vossa atenção, porque eu vou dizer-vos coisas de importância. Por enquanto vós não as entendereis todas, Por enquanto vós não as entendereis todas, nem as entendereis bem. Mas aquele que virá depois de mim vos fará compreender. Então, o Espírito Santo ia fazer eles compreender tudo depois. Então, na Escola da Divina Vontade, esse é o estudo 56 da Escola da Divina Vontade. Escutai, portanto. Escutai, portanto. Ninguém mais do que vós tem a convicção de que sem a ajuda de Deus o homem peca facilmente, visto que é extremamente frágil e sua constituição enfraquecida pelo pecado. Portanto, eu seria um redentor imprudente se, depois de vos ter dado tanto para vos redimir, não desse também os meios para conservar-vos com os frutos do meu sacrifício. Vós sabeis que toda a facilidade para pecar vem da culpa, que, privando os homens da graça, ainda os despoja de sua fortaleza, que é a união com a graça. Vós disseste, mas tu nos deste a graça. Não, ela foi dada aos justos até a minha morte. Ela foi dada aos justos até a minha morte, para dá-la aos futuros a necessidade de um meio. É um meio que não será somente uma figura ritual, mas que imprimirá verdadeiramente em quem o recebe o caráter real de filhos de Deus, como eram Adão e Eva, cuja alma, vivificada pela graça, possuía dons excelsos dados por Deus à criatura bem-amada. Tá, então Jesus está falando aqui. Chegou, colocou os apóstolos todos sentados, os discípulos, e começou a falar. Prestai-me toda a vossa atenção. Então a gente também está ouvindo agora ele falar a mesma coisa. A mesma coisa que ele disse lá para os apóstolos há 2000 anos atrás, ele está dizendo para a gente agora. A gente está lendo a mesma coisa que ele disse há 2000 anos para os apóstolos e para os discípulos.
Prestai-me toda a vossa atenção. Então, vamos prestar muita atenção. Por enquanto vós não as entendereis todas, nem as entendereis bem, mas aquele que virá depois de mim vos fará compreender. Então, o Espírito Santo é o que faz a gente compreender o que Jesus fala. É como se ele fosse um tradutor. Ele é o tradutor da linguagem divina. Jesus tem uma linguagem elevada, divina. O Espírito Santo vem em nós para traduzir o que Jesus está falando. Nós não temos capacidade de entender o que Jesus fala. Então, tem o Espírito Santo que ele nos dá. E aqui, aqui nesse momento que ele está falando, em 1947, no momento que ele está falando para os apóstolos, ainda não tinha acontecido a descida do Espírito Santo. Mas agora, para a gente, já aconteceu. Já temos o Espírito Santo. Isso se a gente estiver na graça de Deus, né? Porque o pecado nos separa de Deus, que é o que ele está explicando aqui. Então, para entender Deus, para entender o que Jesus fala, a gente tem que estar unido com Ele, na graça dele. Se você não tem a graça de Deus, você não vai entender o que Jesus fala, vai distorcer tudo. Mas aquele que virá depois de mim vos fará compreender, escutai, portanto. Então, o Espírito Santo já veio, ele já mandou, o Espírito Santo já se derramou. Já aconteceu o Pentecostes, mas o Espírito Santo habita e Deus habita em quem está na graça de Deus, em quem verdadeiramente está na graça de Deus. Quem me ouve, ouve as minhas palavras, me obedece, eu, o Pai, o Espírito Santo vem e habita na pessoa. E eu, o próprio Deus que faz a gente entender Deus. Mas aí ele explicou tudinho nessa aula. Ele explicou o que é a culpa, o que realmente faz a pessoa perder a graça de Deus. É a culpa. Mas o que é a culpa? O problema que está acontecendo hoje é esse. Se todo mundo, se não entender direito o que é a culpa, o que é o pecado, né? Os sacerdotes estão, né? Tá uma coisa muito, muito grave na igreja dessa questão da culpa. Aí Jesus falou nesse estudo. Mas vou ler aqui. Ninguém mais, aí ele fala, ninguém mais do que vós tem a convicção de que sem a ajuda de Deus o homem peca facilmente, visto que é extremamente frágil a sua constituição enfraquecida pelo pecado. Portanto, eu seria um redentor imprudente, se depois de vos ter dado tanto para vos redimir, não desse também os meios para conservar os frutos do meu sacrifício. Então, aqui nesse momento que Jesus está falando, ele já está ressuscitado. Já aconteceu a redenção. Ele já morreu na cruz e ele está falando ressuscitado. Incrível, né? Ele está ressuscitado, apareceu para os apóstolos, está falando com ele já com o corpo glorificado. E ele está falando, eu já morri, já alcancei o perdão dos pecados. Mas para o homem se manter nessa graça, se manter nesse estado de redimido, tem os sacramentos, que é o que ele vai explicar depois de cada um dos sacramentos. Ele seria imprudente se ele desse a graça e não desse os meios para conservar essa graça, os frutos do sacrifício dele, que é a redenção, que é o perdão dos pecados, que vai unir de novo a gente com Deus, né? Que é os sacramentos, que vai conservar os frutos. O homem peca facilmente, visto que é extremamente frágil e sua constituição é enfraquecida pelo pecado. Vós sabeis que toda facilidade... então aqui ele está explicando. Ele falou, vocês têm a convicção de que sem a ajuda de Deus o homem peca com muita facilidade. Vocês têm, né? Isso vocês já sabem. O homem peca facilmente sem a ajuda de Deus. Sem a ajuda de Deus a gente peca facilmente. E vós sabeis que toda facilidade para pecar vem da culpa, que privando
A culpa priva os homens da graça, ainda os despoja de sua fortaleza, que é a união com a graça. A culpa faz a gente se afastar de Deus. É isso. A culpa deixa a gente longe de Deus. E Deus é a fonte de tudo. Então, se a gente não tem Deus, a gente peca facilmente. A gente perde tudo. Ele é a santidade. A santidade só vem de Deus. Se eu não estou com Deus, eu não vou saber fazer o certo. Eu não vou saber fazer o que é certo. E eu vou pecar. Eu vou fazer coisas que são contra a vontade de Deus. Se eu não tiver a graça de Deus, se eu não tiver Ele em mim me fortalecendo, eu vou sempre fazer coisas que são contra a vontade dele. Só que aí é o que foi explicado, que é mais importante entender. O que é isso? O que é o pecado? O que é a culpa? Que ele está falando aqui da facilidade da culpa, que o homem sem a graça, sem a união com Deus, peca facilmente. Peca facilmente, então. Mas o que é a culpa? Que é o que está sendo, que é o que está sendo distorcido hoje, é o que é o problema, né, que está acontecendo hoje. Aí ele falou o seguinte, aí o que ele explicou, que a gente tem que entender muito bem isso. Culpa, temos que entender que a culpa é quando ofendemos a Deus plenamente conscientes. É quando Deus revela algo e você plenamente consciente faz o contrário. Por exemplo, Deus revela plenamente a vontade dele nos 10 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, honrar pai e mãe, não roubar, não matar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo e tudo mais. E aí você tem a plena consciência você conhece os mandamentos e sabe exatamente o que significa cada um, porque tudo bem, você sabe que um dos mandamentos é honrar pai e mãe, né? Um dos mandamentos, por exemplo, é honrar pai e mãe. Mas o que significa isso, honrar pai e mãe? Tem horas que uma pessoa vai, por exemplo, fazer algo contra a mãe, que pode ser que seja algo que é uma desonra, mas a pessoa na hora que fez não teve essa intenção e não sabia que isso era desonrar a mãe. Um exemplo, deixa eu ver um exemplo, Senhor. Me fala um exemplo de uma coisa que é em si um ato que é pecado contra os 10 mandamentos, mas que na verdade a pessoa não teve a intenção de pecar. Deixa eu ver aqui um exemplo. Me ajuda, Senhor, um exemplo de uma desobediência do filho, por exemplo, o filho quando desobedece à mãe, ele está desonrando a mãe. Seria um pecado, mas se ele não sabe que não era para fazer né, por exemplo, deixa eu pensar aqui no meu filho, que às vezes ele faz alguma coisa que não era para fazer, mas ele não sabia que não era para fazer. Deixa eu lembrar aqui de alguma coisa que ele fez. Não sei, um exemplo hipotético, assim, meu filho vai e tem tem o dia, tem na escola, tem o dia do brinquedo, por exemplo. Um exemplo bobo, mas é só pra gente entender. Tem o dia do brinquedo, tem que levar o brinquedo. Só que é só na sexta-feira. E aí meu filho, ele gosta de levar o brinquedo pra escola. Aí num dia que vamos pensar, quinta-feira, ele se confunde, coloca o brinquedo na mochila e leva o brinquedo. O cubo mágico dele. Ele gosta muito do cubo mágico. Meu filho de 7 anos, que já tá mais velho, que já tem mais consciência das coisas. Ele vai e leva o cubo mágico. Aí vem um recadinho na agenda. Michele, o Pedro hoje trouxe o cubo mágico. Hoje não é dia de trazer o cubo mágico. Não é. Então,
fala para ele que não pode trazer brinquedo na quinta-feira. O dia do brinquedo é só sexta-feira. Aí eu vejo aquele recado na agência, na agenda, e já venho cheia de ódio, cheia sabe assim, querendo brigar com ele porque ele levou o cubo mágico. Pedro, a mamãe quer falar com você. Eu já tinha te falado que não podia levar o cubo mágico, que não podia levar na quinta-feira. Filho, você não pode, você está me desonrando. Eu já tinha te avisado que não podia. Você está pecando, meu filho. Isso é um pecado gravíssimo. Você sabia que não podia levar o cubo mágico somente na sexta-feira. Aí ele vira e fala: Mãe, eu me confundi. Eu achei que hoje era sexta, mãe. Mamãe, hoje não é sexta-feira, eu me confundi, mãe. Me perdoa, me desculpa. Não era para levar, eu sei que não era, mas é porque eu me confundi. Eu achei que hoje era sexta. Aí eu vou, meu filho, tá bom então, não tem problema, tá, tudo bem. É porque eu achei que você sabia que era ser, que era e não era. Não, mãe, eu me confundi. Então, nesse caso, ele pecou? Não. A gente tem essa miséria. Eu vi fazendo isso, confundindo os dias da semana. Foi pecado? Assim, se você olhar o ato em si, ele errou. Ele me desobedeceu. Ele desobedeceu às ordens da escola de não levar o brinquedo. Ele desobedeceu. O fato que aconteceu, desobedeceu. Mas ele teve a intenção de me desonrar, de desobedecer a ordem da escola? Não. Então não foi pecado. Então, é uma miséria. Ele esqueceu, ele se confundiu. Ele não teve a intenção de me ofender, não teve a intenção de desobedecer a professora, nada disso. Ele agiu na inocência, tranquilo. Então, Deus esse ato vai cair na conta dele lá falando que ele errou, que ele pecou? Não. E aí isso vale para todas as coisas que acontecem na nossa vida. Só é pecado se você tem realmente a consciência, a plena consciência que estava errado. Não é assim, a gente não peca a cada respiração, não. E aí o problema que está acontecendo hoje é que está uma marca assim na gente, pecador, 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 pecador. Impossível não pecar. Todo mundo é pecador. E é impossível não pecar. Isso que meu filho fez, o exemplo, não é pecado. Ele não pecou. Não, ele desobedeceu, ele desonrou o pai. Não desonrou, não desobedeceu. Ele não teve a intenção. Então não é pecado. É muito simples entender. Só que para entender se realmente é pecado, tem que ir caso a caso, entender a intenção da pessoa. Realmente, e é a graça de Deus que o sacerdote vai entender com a graça de Deus. É Deus que vai mostrar tudo, que vai fazer ele entender tudo. E aí o que eu tô falando, é isso que é o pecado. Tem que ser plenamente consciente. Aí eu lembrei, então, assim, Senhor, se Eva, lembrei do pecado original, da culpa original. Eva comeu a fruta. Mas se, por exemplo, vamos pensar numa hipótese, hipoteticamente, Deus tivesse falado só para Adão que não era para comer o fruto. E Adão não tivesse falado com Eva. Deus falou só para Adão. Aí Eva vai lá e come a fruta. Eva ia ter pecado? Não, ela não sabia. O pecado original aconteceu porque eles tinham plena consciência de que não podia comer o fruto. Deus falou com todas as letras, não pode comer. Esse fruto é proibido. Esse daqui não. Pode comer todos os outros, mas esse não. O pecado aconteceu porque eles sabiam exatamente que não podiam comer. E ainda veio o Satanás falar: você não pode comer, é por causa disso, porque se você comer, ele sabe que você vai ser igual a ele. Então eu vou comer. Desconfiaram de Deus, colocaram colocar em xeque a confiança, a palavra de Deus, porque ele falou para não comer. E eles comeram, acreditaram. Então ele, na verdade, ele não quer o nosso bem, ele nos ama de verdade. Ele não nos ama de verdade. É porque ele quer, ele sabe que se a gente comer, a gente vai ser igual a ele, então ele não quer que a gente seja igual a ele.
começaram a desconfiar de Deus, que Deus estava, né, enganando eles, que Deus era um mentiroso, né? Porque não, o Satanás falou: "Não, não é que vocês vão morrer", né? Que Deus falou: "Se vocês comerem desse fruto, vão morrer". Aí Satanás vem: "Não, não é bem assim. Não vai morrer nada não. Ele sabe que se você comer, você vai ficar igual ele, mais poderoso ainda. Você não vai morrer, você vai ficar mais poderoso. Você vai ser igualzinho ele. Vai conhecer tudo, igual ele conhece. Você vai ser super, super poderoso, igual ele. Ah, então ele estava mentindo pra gente? A gente não vai morrer? Ele enganou a gente? Comeu. Então, foi culpa por causa disso, por causa da consciência plena. E se eles não soubessem, não era pecado. Não era pecado. Porque não sabiam, mas sabiam. O pecado foi porque sabiam. O pecado foi o ato consciente. Do jeito que os padres falam hoje, parece que nascemos para pecar e que é impossível não ter culpa. Colocam um poder muito grande na culpa, como se o sacrifício de Cristo não tivesse acontecido. Como se fosse assim, eles estão com foco muito na culpa, no pecado, como se o pecado fosse muito poderoso, muito forte, que é uma coisa impossível de vencer. Como se fosse impossível vencer o pecado, sendo que Jesus venceu. Já aconteceu a redenção, já aconteceu, como se não tivesse acontecido, como se o sacrifício de Cristo não valesse. Mas valeu, ele já morreu na cruz, ele já alcançou a graça para a gente nunca mais pecar. Isso é real. Aí vive como se colocando muito poder no mal, muitos olhos no mal, no demônio. Igual hoje eu falei na escolinha, eu vi uma chamada para um retiro espiritual que eu fiquei assustada. O quanto eles estão colocando foco no demônio, no mal, na vontade humana, na culpa, e esquecendo de falar da graça de Deus, do poder de Deus. Eles estão esquecendo de falar da graça de Deus, do poder de Deus, do poder da palavra de Deus, e colocando todo o foco na culpa. Aí o retiro era assim: o mal, os demônios estão em fúria. Parece uma chamada de um cartaz de um filme de terror no cinema. Mas é um retiro espiritual na igreja. Gente, falar isso. Os demônios estão em fúria? Jesus Cristo, misericórdia. Tem que falar da graça de Deus, o que forma o reino da divina vontade nas almas. O que faz a gente sair do pecado é o conhecimento de Deus, é o conhecimento, é a palavra de Deus. Eles não estão mais focados no poder da palavra de Deus, que cura, que salva. Gente, o que Jesus fala da palavra dele no livro do céu, fala que tira todo o mal, que é um bem que cura a raiz do pecado original, cura tudo, o conhecimento de Deus. Quando a nossa alma contempla Deus, a gente se apaixona e se converte naturalmente, assim, naturalmente no sentido assim de se apaixonar. E você não querer mais ofender o seu amor, você se apaixona por Deus porque você conhece Ele. É isso que eles têm que mostrar agora. Eles ficam procurando um jeito de acabar com o pecado, só que estudando o pecado. Aí falou, né? Eles ouvem tantas as almas falando de pecado. Aí toda hora chega alguém falando de masturbação, de adultério, de pecado, em vício em droga, em álcool, em pornografia. E eles ouvem isso o dia inteiro. Aí eles ficam procurando um jeito de tirar as pessoas disso, só que de forma humana, chama psicólogo, aí vai lá para a ciência, aí o Padre Paulo vai lá na neurociência, na conexão dos hormônios do cérebro para falar como acabar com a masturbação. Ele tem um curso que fala de os males da pornografia e da masturbação, e ele usa dados científicos, argumentos científicos. Neurociência, é a neurociência que fala isso. Tudo bem, é isso mesmo que acontece no cérebro. Ele fala endorfina, dopamina, não sei das quantas, mas eles estão buscando a solução para o problema dos vícios na ciência, nos remédios, no funcionamento do cérebro. Tudo bem, é isso mesmo que acontece no cérebro, dopamina e tudo, mas o que que vai resolver esse problema?
O que vai fazer a pessoa sair totalmente dos vícios e ser curada de tudo? Quando a gente tem um problema, a gente vai na raiz do problema. Não adianta você ficar querendo remediar, olhando para as consequências. Não adianta, você tem que ir lá na raiz do problema. A gente tem essa mania de ver o que está acontecendo e o que gerou e ficar estudando isso. Não adianta. Tem que ir lá na raiz, e a raiz do problema, a raiz de todo mal é curada com a palavra de Deus. Eles perderam como que fala? Essa fé, assim, sabe? De que a palavra de Deus cura, de que Jesus é que faz a gente se apaixonar, de que a palavra dele apaixona a nossa alma e que a gente faz tudo. Quando a gente está apaixonado, a gente não quer saber de mais nada, você só quer fazer o que a pessoa que você ama quer. Você vive pelo amor, nós fomos criados assim, para amar. Isso é natural, o nosso natural é amar. O natural do nosso ser é amar. Jesus falou isso no livro do céu. O homem, eu não tive como criar o homem de outro jeito. O homem é um tecido de amor. Quando ele se apaixona então por algo e ama de todo o coração, você vai morrer por aquele amor. E como que a gente se apaixona por Deus? Por Deus é só conhecer Ele. Ele é incrível. Ele é incrível. E se a gente conhece, a gente apaixona, então é isso que falta. Não adianta ficar estudando a raiz. Ah, porque a masturbação causa isso no cérebro e não sei das quantas. Então, homens, não se masturbem porque vocês vão ficar burros. Porque é isso que acontece com o cérebro. Não se masturbem porque fica burro, porque não sei o quê, que a dopamina que vicia igual droga e os argumentos para... Pode até servir para alguns esse argumento, só que se não tiver a graça de Deus para manter o cara ali puro, não consegue, que é o que Jesus está falando. Vós sabeis que a culpa, vós sabeis que toda a facilidade para pecar vem da culpa, que privando o homem da graça, ainda o despoja de sua fortaleza, que é a união com a graça. O que vai fazer o homem não cair no pecado de masturbação, de pornografia, é a união com a graça. Saber que a masturbação é um vício igual droga não vai fazer ele parar de se masturbar todo dia. Não vai fazer parar. O que vai fazer ele parar com isso, com qualquer vício que seja de droga, de álcool, é a graça. É Jesus ali nele, é Jesus vivendo nele, é Jesus que tem a força de tudo, a santidade, a fortaleza para manter a pessoa pura. É ele, não é outra coisa. Ajuda os viciados em álcool, ajuda demais. Mas o que vai curar mesmo é Deus. O cara lá que está viciado em droga, ajuda ele ficar numa clínica de recuperação, ajuda, mas ele vai voltar se ele não encontrar com Deus, se Deus não vier morar na alma dele, ele vai voltar, como acontece com vários. Meu colega mesmo estava falando que o cara ficou 6 meses numa clínica de recuperação para viciado em álcool, ficou lá, ficou um tempo são, depois voltou e hoje está morando na rua por causa do vício. Mesmo ficando 6 meses na clínica, ele não conseguiu vencer. O vício só é vencido com Deus. Então, o sacerdote ele tem que dar essa solução espiritual para o pecado, para os vícios. Porque é a solução, é a verdade. Agora, tem casos e casos e casos de ex-drogados que hoje se converteram e que não quer saber mais de droga, que fica falando e que dá testemunho. Eu mesma vi. Num encontro, num retiro. O cara falando que ele estava já no fundo do poço, morando na rua, e ele se converteu e começou a rezar, 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 e não quer nem saber de droga mais. Há muito tempo que ele está sem usar droga e hoje ele fala isso para todo mundo, ele dá esse testemunho. Quantos que acontece isso? Muitos, 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 e muitos outros vícios. Então, e aí eles estão focados no pecado. No pecado, eles ficam ouvindo o pecado e usam isso como matéria de estudo e de evangelização e de fala, ao invés de pegar o evangelho, a palavra de Deus, que é o que cura, o poder da graça, o poder da palavra de Deus, o poder da união com Deus.
Vós sabeis que toda a facilidade para pecar vem da culpa, que privando os homens da graça, ainda os despoja de sua fortaleza, que é a união com a graça. Toda a facilidade para pecar vem da culpa, que a culpa nos afasta de Deus, que é Ele que é santo, a gente não é nada. Ele que é o autor de tudo, né? Ele que é tudo, Ele que é a fonte de tudo. A facilidade para pecar vem da culpa, que priva os homens da graça, e a graça é o próprio Deus. Então, a graça é o próprio Deus. Jesus fala, o que é a graça? Eu sou a graça. E sem mim vocês são nada. Então, a culpa nos afasta dele. A culpa, a ofensa a Deus nos torna inimigos de Deus e você perde ele. Perde ele, pronto, né? Vós dissestes, mas tu nos deste a graça. Não, ela foi dada aos justos. Vós dissestes, mas tu nos deste a graça. Não, ela foi dada aos justos até a minha morte. Então, até a morte de Jesus, a graça era dada aos justos. Cadê o... peraí, 94. Que tem um... que fala aqui no 94. Aos justos até a minha morte, isto é, aos justos que viveram até a minha morte, diferente dos futuros, pelos quais é necessário um meio. Então, até a morte de Jesus, a graça era dada aos justos do Antigo Testamento, as pessoas que andavam com Deus, né, na vontade de Deus, em obediência a Deus, que andavam em obediência a Deus, fiéis a Deus. Aos fiéis a Deus era dada a graça até a morte de Jesus. Ela foi dada aos justos até a minha morte. Só que mesmo essa graça que era dada aos justos, era pelos méritos do futuro Redentor. Tudo é por Cristo, tudo. O que foi dado no passado também é pela morte de Cristo, pelo sacrifício dele. Então, o sacrifício dele alcançou o passado, o presente e o futuro. Alcançou todos. Para dá-la aos futuros, há necessidade de um meio. A graça para os futuros é por um meio, que é o batismo, que é os sacramentos. É um meio que não será somente uma figura ritual, mas que imprimirá verdadeiramente em quem o recebe o caráter real de filhos de Deus, como eram Adão e Eva, cuja alma, vivificada pela graça, possuía dons excelsos dados por Deus à criatura bem-amada. Então, no batismo, a gente recebe a vida divina novamente. No batismo, recebe a graça de Deus. Pelo batismo, é o meio para os futuros, né, depois da morte de Cristo, receber a graça de novo. Antes era os justos, né, do Antigo Testamento, não tinha batismo, não tinha sacramentos. Eles recebiam a graça pelos méritos de Cristo, né, mas era dada aos justos. Para dar-los aos futuros a necessidade de um meio, que é o batismo. Vós bem sabeis o que o homem tinha e o que o homem perdeu. Agora, pelo meu sacrifício, as portas da graça estão reabertas, e o rio dela pode descer a todos aqueles que a pedem por amor a mim. Agora é por Jesus. Todos que pedirem por amor de Jesus, pedirem a graça por causa do sacrifício que ele fez, todos que pedirem por amor a ele, pedirem a graça, têm a graça. Ele alcançou isso, ele abriu as portas. Ele uniu de novo o homem e Deus. Ele uniu de novo. Porque os homens terão o sinal de filhos de Deus pelos méritos do primogênito. Os homens terão um sinal de filhos de Deus pelos méritos do primogênito, do Filho de Deus, o primeiro,
o cabeça. Pelos méritos de Cristo nós temos o sinal, nós somos filhos de Deus pelos méritos de Cristo. Daquele que vos está falando, o vosso Redentor, vosso Pontífice eterno, vosso irmão no Pai e vosso Mestre. Será de Jesus Cristo e por Jesus Cristo que os homens presentes e futuros poderão possuir o céu e gozar de Deus até o último homem. Até agora, mesmo os justos mais justos, ainda que circuncidados como filhos do povo eleito, não podiam chegar a este fim, ao céu. Até agora, mesmo os justos mais justos, ainda que circuncidados como povo eleito, não podiam chegar a esse fim de gozar de Deus eternamente. Não podiam, se Jesus não tivesse vindo, se ele não tivesse vindo, se ele não tivesse sacrificado, feito o que ele fez. Mesmo assim, os justos mais justos não poderiam gozar o céu. Mesmo os santos mais santos do Antigo Testamento, mesmo circuncidados, filhos do povo eleito, justos, que andavam, seguindo exatamente a lei de Deus, não podiam ir para o céu. Se não fosse Jesus. Consideradas por Deus as suas virtudes, estão preparados os lugares deles nos céus, mas ainda fechados e negado o gozo de Deus, porque em suas almas, ilhas benditas onde floresceram todas as virtudes, estava também a árvore maldita da culpa original. Então, mesmo os mais virtuosos, São José, pense em São José. São José morreu antes de Jesus morrer. Ele morreu totalmente cheio de virtudes. Cheio de virtudes. São José, pensa num exemplar, de uma pessoa que morreu com essa graça, de receber essa graça pela justiça, só que ainda Jesus não tinha morrido. São José. Ele não foi para o céu. Enquanto Jesus não foi lá no limbo buscar ele, enquanto Jesus não abriu as portas do céu, ele ficou esperando. E ele era na alma dele, a alma dele era uma ilha bendita onde floresceu todas as virtudes. Ele desde pequeno andava fiel a Deus, fiel, tanto de coisa que ele fez, fiel a Deus, mas a porta do céu estava fechada para ele ainda. Ele foi para o limbo. Ele não foi para o céu enquanto Jesus não abriu as portas. E ele, assim como vários outros, Abraão, todos do Antigo Testamento, não foram. Porque em suas almas, ilhas benditas, onde floresceram todas as virtudes, estava também a árvore maldita da culpa original. Tinha a culpa original. O pecado original. E nenhuma ação, por santa que fosse, poderia destruí-la. Nem se pode entrar no céu com raízes e ramos de uma árvore tão maléfica. É um jardim cheio de flores lindos, só que tem uma árvore ali ainda maléfica, que é a culpa original. Nem se pode entrar no céu com raízes e ramos de uma árvore tão maléfica. No dia de Parasceve, o suspiro dos patriarcas e profetas e de todos os justos de Israel se aplacou na alegria da redenção cumprida, e as almas, mais cândidas do que a neve da montanha em tudo o que consistia a virtude delas, perderam também a única mancha que as separava do céu, o pecado original. Aí sim, com a morte de Jesus, anulou a nossa culpa, anulou a culpa original. E as almas mais cândidas do que a neve perderam também a única mancha que separava do céu. Mas o mundo continua. Gerações e mais gerações surgem e surgirão, povos e mais povos irão a Cristo. Pode Cristo morrer para cada nova geração para salvá-la? Ou para cada povo que a ele venha? Não. O Cristo morreu uma vez e não morrerá nunca mais por toda a eternidade. Então essas gerações, esses povos, devem se tornar sábios pela minha palavra. Mas sem possuir o céu e gozar de Deus,
porque estão manchados pela mancha original? Também não. Isso não seria justo nem para com eles, nem pois seria vão o amor deles por mim, e nem para comigo, pois por muito poucos eu teria morrido. Então, como conciliar essas diferentes coisas? Qual milagre novo que Cristo fará, além dos muitos que já fez antes de deixar o mundo a fim de ir para o céu, depois de ter amado os homens até o ponto de querer morrer por eles? Um milagre ele já fez, deixando-vos o seu corpo e o seu sangue como alimento fortificante e santificante, e como recordação do seu amor, dando-vos a ordem de fazer aquilo que eu fiz como recordação de mim e como meio santificador para os discípulos até o fim dos tempos. Mas naquela noite vós, já estando purificados externamente, estáis lembrados do que foi que eu fiz? Eu cingi uma toalha e vos lavei os pés. E a um de vós que se escandalizava com aquele gesto tão aviltante, eu disse: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Vós não compreendeste aquilo que eu queria dizer, do que eu estava falando, a que símbolo me referia. Mas agora eu vou-lhe digo: além de ter-vos ensinado a humildade e a necessidade de ser puros, para poderdes entrar no meu reino e poderdes fazer parte dele, além de ter-vos feito observar benignamente que Deus, de alguém que é justo e por isso puro no espírito, na inteligência, ele exige unicamente um último banho na parte que necessariamente é a mais fácil para contaminar-se, até nos justos, talvez somente pela poeira que a necessária convivência entre os homens espalha sobre os membros limpos, sobre a carne, eu ensinei uma outra coisa. A vós eu lavei os pés, a parte mais baixa do corpo, aquela que vai da lama para a poeira, que algumas vezes está no meio das sujeiras, para significar a carne, a parte material do homem, que sempre tem imperfeições, exceto naqueles que estão sem a mancha de origem, ou por obra de Deus ou pela natureza divina. Imperfeições até mesmo pequenas, muitas vezes, a tal ponto que só Deus as vê, mas que, na verdade, é preciso vigiar antes que se tornem fortes, transformando-se em hábito natural, e é preciso extirpá-las. Espera aí, vamos voltar aqui. Muito importante isso que Jesus está falando. Vamos voltar aqui para eu entender, Senhor. Então, ele está falando aqui. Ele está falando que, então, que tinha gente que, por mais virtuoso que fosse, não podia chegar no céu por causa do pecado original. Então, a morte dele veio tirar essa culpa, né? Ele ofereceu tudo que ele ofereceu, tudo que ele fez, alcançou o céu, abriu de novo o céu. Pelos méritos dele, a gente pode gozar eternamente de Deus. Pelos méritos de Jesus. Ele que fez tudo. É pelos méritos dele que a gente consegue tudo, alcança tudo, que o céu se abriu. Então, aí ele tá falando aqui, eu fiz ele tá falando aqui do passado, né? Ele tá falando do passado. Então, os justos que tiveram que esperar a minha morte para poder abrir o céu. E aí eu fiz isso também pelos que estão aqui agora vivos enquanto eu estou aqui. Mas o mundo vai continuar. E gerações vão surgir. E esses povos, e os povos vão continuar vindo a mim. Mas e como que vai acontecer para eles essa purificação? Como que vai acontecer para ele a aplicação, para eles do futuro, a aplicação desses méritos, de tudo que eu alcancei? Como que eles vão alcançar o céu? Como que eles vão alcançar o céu? Eu vou ter que vir a cada geração morrer de novo para poder oferecer meu sacrifício para eles serem salvos, para eles morrer e ir para o céu? Eu vou ter que morrer de novo, a cada geração vou ter que vir? Não, eu não vou morrer de novo. Eu morri uma vez por todas e a minha morte, os meus méritos alcançam o passado, presente e futuro. Mas como que vai dar isso? É uma mágica que vai acontecer?
Só a minha palavra, eu quero e pronto, e isso assim, é uma mágica. As pessoas não tem nada da parte das pessoas que tem que ser feito. As almas não têm que vir a mim, as almas não têm que querer essa purificação, elas não têm que fazer nada por elas mesmas, assim, elas não têm que me buscar e querer de todo o coração me amar. Não vai acontecer isso, né? Não é a mágica que acontece. Então, como que acontece isso? O Cristo morreu uma vez e não morrerá nunca mais. Então, essas gerações desses povos devem se tornar sábios pela minha palavra, mas sem possuir o céu e gozar de Deus, porque estão manchados pela mancha original. Então, eles vão, tipo assim, eles vão ouvir minha palavra, saber tudo que eu fiz, meu ensinamento vai ficar na terra, eles vão se tornar sábios pela minha palavra, mas eles vão continuar com a mancha original, vão conhecer a minha vida, vão imitar minhas virtudes, né? A gente não está falando de santidade divina, está falando de santidade humana, de virtude, né? De redenção, aqui ele está falando de redenção. Então ele está falando, essas pessoas vão se tornar sábias, serem virtuosas e obedecer a Deus, imitar a minha vida, ser meus discípulos. Me imitar, mas vão continuar sem possuir e gozar de Deus, porque estão manchados pela mancha original. Então, porque eu não vou vir morrer de novo. E aí, como que vai resolver isso, né? Eu não vou vir morrer de novo. E se eu não vou morrer de novo, é a minha morte que por causa da minha morte apagou tudo. Então, mas como eu não vou morrer de novo, como que vai ser isso, né? Não, não é assim. Isso não seria justo nem para com eles, pois seria vão o amor deles por mim, né? Porque assim, eles iam me imitar, me amar, querer ficar comigo, mas no céu eternamente, mas não ia ter, para eles não ia ter chance, não. Você pode ter a virtude que for, mas não tem como você ir para o céu, porque Jesus só morreu uma vez para aquele povo que estava lá naquela época e para o passado. Não, não é assim, não seria justo. Seria um vão amor. Um vão amor. O que é um vão amor? Você nunca conseguir possuir aquilo que você quer. Você ama, mas nunca vai possuir. Isso é um vão amor. Então, se você não sabe que vai possuir algo, você não vai amar. A gente foi feito assim. Você sabe que não é seu, então você nem olha. Se você sabe que uma coisa não é sua, que você nunca vai possuir aquilo, você não vai dar sua vida, você não vai se dedicar, você não vai olhar para aquilo com amor de verdade, com desejo, sabe assim? Não vai, porque não é seu. Você não vai se dedicar, você não vai se entregar, porque o amor você nunca vai alcançar. Então isso serve para a vida na divina vontade. Se você fica só falando, é muito difícil viver na divina vontade, eu acho que não é para mim. Eu acho que não sei o que. Você ficar pensando isso, se você não pensa que possui, se você não acha que é possível possuir, você olha tanto para você mesmo assim, você não se dedica. Porque aquilo nunca vai ser seu, então você não vai, como se fosse assim, você não vai, se você não acredita realmente que a vida na divina vontade é real, é possível, você não vai apostar suas fichas, você não vai dedicar, gastar seu tempo, entendeu? Você não vai gastar seu tempo, porque você acha que não é pra você, que isso não é real, que isso não é possível. Você não tem assim, sabe assim, você acha que não é pra mim, tá distante. Isso não seria justo nem para com eles, porque seria um vão amor, e nem para comigo, pois por muito poucos eu teria morrido. E então, como conciliar essas diferentes coisas? Qual milagre novo que Cristo fará, além dos muitos que já fez, antes de deixar o mundo a fim de ir para o céu? Depois de ter amado os homens até o ponto de querer morrer por eles, o que mais que eu fiz? O que eu vou fazer para resolver essa conta, né? Que eu não morri só pelo povo eleito do Antigo Testamento, justos, e pelos que estão aqui agora. Eu não morri por eles só não, morri por todos. Só que milagre que eu vou fazer para poder levar pessoas que vão estar há 2000 anos da minha morte, e essas pessoas vão ser santas e vão para o céu quando morrer.
Ou pessoas vão para o purgatório e vão viver o céu, vão gozar de Deus eternamente. Como que vai acontecer isso? Pessoas que não conheceram Jesus, não estavam na terra quando ele morreu e nem é antes da morte dele. Como que vai acontecer? Essa futura geração, essa geração atual agora, que milagre que Deus faz para nós hoje, exatamente hoje, nesse exato momento, as pessoas estarem morrendo e poderem ser salvas e ir para o céu ou ir para o purgatório. Como que é? Que milagre que ele faz? O milagre ele já fez, deixando-vos o seu corpo e o seu sangue como alimento fortificante e santificante, e como recordação do seu amor, dando-vos a ordem de fazer aquilo que eu fiz como recordação de mim, e como meio santificador para os discípulos até o fim dos tempos, que é a Eucaristia. Um milagre ele já fez, que é a Eucaristia. Mas naquela noite, vós, já estando purificados externamente, estáis lembrados do que foi que eu fiz? Então, além de instituir a Eucaristia, vocês lembram do que eu fiz? É outro milagre que eu vou fazer para poder perpetuar a redenção. Eu cingi uma toalha e vos lavei os pés. Para poder acontecer esse milagre. Como conciliar essas diferentes coisas? Qual milagre que isso fará, além de muitos que já fez antes de deixar o mundo, a fim de ir para o céu, depois de ter amado os homens até o ponto de querer morrer por eles? O que mais que ele vai fazer? Aí ele está falando do lava-pés. Eu cingi uma toalha e vos lavei os pés. A um de vós que se escandalizava com aquele gesto tão aviltante, eu disse, tão humilhante, né? Jesus lavar os pés, Deus, se abaixando para lavar os pés do ser humano. Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Aí ele vai explicar o que significou isso. Lavar os pés de vocês. Vós não compreendestes aquilo que eu queria dizer, do que eu estava falando. A que símbolo me referi? Era um símbolo. Se eu não te lavar, não terás parte comigo. O que eu quis dizer? Mas agora eu vou-lhe digo. Vou explicar o que aconteceu naquela noite. Porque aqui ele apareceu ressuscitado. Esse capítulo aqui, ele ressuscitado, falando com os apóstolos. Então, eu vou explicar o que aconteceu naquela noite. Além de ter-vos ensinado a humildade e a necessidade de ser puros para poderdes entrar no meu reino e poder fazer parte dele, além de ensinar, vocês são meus representantes na terra, meus apóstolos. Mas um apóstolo, o que ele faz? Ele é humilde. O que eu estou fazendo? Estou lavando o pé de vocês. Lavando o pé. Então, além de ensinar a humildade e a necessidade de ser puros para poder entrar no meu reino e poder fazer parte dele, além de ter vos feito observar benignamente que Deus, de alguém que é justo e por isso puro no espírito, na inteligência, ele exige unicamente um último banho na parte que necessariamente é a mais fácil para contaminar-se. Então, de alguém que é justo e por isso puro no espírito, o que ele exige da pessoa, né? O que ele está falando da pessoa? Para mostrar para vocês o que eu quero. Que vocês sejam, além de serem puros de espírito, puros na inteligência, tem que dar um banho também, um último banho. O que eu quero de vocês? Um último banho. Na parte que necessariamente é a mais fácil para contaminar-se. Um banho na parte que é mais fácil de contaminar. Até nos justos, até naqueles que obedecem à vontade de Deus. Que obedecem a Deus, que obedecem à lei de Deus, são justos. Talvez somente pela poeira que a necessária convivência entre os homens espalha sobre os membros limpos, sobre a carne. Eu ensinei outra coisa. A vós eu lavei os pés, a parte mais baixa do corpo, aquela que vai da lama para a poeira, que algumas vezes está no meio das sujeiras, para significar a carne, a parte material do homem, que sempre tem imperfeições. Então, ele quer purificar a nossa humanidade. Aqueles que já são, alguém que já é puro no espírito, na inteligência, tem que também purificar a carne.
Os pés significa a carne, a parte mais baixa do homem, a parte mais baixa, a gente tem a alma, que é a parte superior, a parte mais nobre do homem, a alma, inteligência, memória e vontade, mas a gente tem a parte inferior, que é a natureza humana, que é isso, que é a natureza humana que toca o chão, que está na convivência com os homens, que está na terra, né? Nosso humano, a parte mais baixa do corpo, que vai da lama para a poeira, que algumas vezes está no meio das sujeiras, que significa a carne, a parte material do homem, que sempre tem imperfeições, a parte humana nossa sempre tem imperfeições, exceto naqueles que estão sem a mancha de origem, a Nossa Senhora, sem a mancha de origem por obra de Deus ou pela natureza divina, como é o caso de Jesus, que ele tem a natureza divina. A mãe dele é uma obra de Deus, que não tem, ela é perfeita por causa de ser uma obra de Deus, ela é por graça o que Deus é por natureza. Imperfeições até mesmo pequenas, fora eles, nós temos imperfeições, até mesmo pequenas, muitas vezes a tal ponto que só Deus as vê, mas que na verdade é preciso vigiar antes que se tornem fortes, transformando-se em hábito natural, e é preciso extirpá-las. Então, a gente tem essas imperfeições que é preciso extirpá-las. Então, o que significa isso na prática? Por exemplo, o vídeo que Jesus fez hoje, que ele falou hoje foi ontem, né? Da gente ser mais atento. Ele puxando a nossa orelha para a gente ser mais atento e partilhar mais, e dedicar mais, e andar mais rápido, e colocar ele em primeiro lugar, e ordenar nossa vida para não ficar dormindo no ponto. Para a gente ter mais dedicação, mais amor pela divina vontade. Então a gente vai indo assim, né? Meio pensando que está tudo bem, que a gente está fazendo o que tem que ser feito. Mas aí Jesus vem acordar. Gente, acorda para a vida, vocês estão fazendo muito pouco. Tem que fazer mais, tem que dedicar mais. Porque se ele não puxar a nossa orelha, ele não acordar a gente, isso se torna um hábito. Vou ler o livro do céu, assim, aí vai criando aquela frieza, né? Aí não lê mais o livro do céu, não partilha mais, para de partilhar, aí daqui a pouco para de ler. Então, aí para de partilhar. Ou então, tá partilhando todo dia, aí daqui a pouco só 3 vezes na semana. Aí daqui a pouco só uma vez na semana. Aí daqui a pouco já não partilha mais, só fica, vou só ler mesmo. Aí só fica lendo sozinho. Aí participa da live toda semana, mas aí começa a não falar mais nada na live, fica calado. Aí, se ele não vier extirpar isso, se torna um hábito. Aí você começa, acabou. Não fala mais nada, fica calado eternamente. E não divulga mais a divina vontade, e não vê mais a importância disso, não tem mais amor por isso. Então ele tem que extirpar para não se transformar em hábito natural. E é preciso extirpar, vigiar para extirpar. Se ele vê que a gente está saindo, ele vem chamar nossa atenção para extirpar, para não virar um hábito. Eu lavei os vossos pés, portanto, quando? Antes de repartir o pão e o vinho e transubstanciá-los no meu corpo e no meu sangue. Porque eu sou o Cordeiro de Deus e não posso descer onde Satanás deixou a sua marca. Misericórdia. Então, antes, ele purificou primeiro os apóstolos, depois deu o corpo e sangue dele. Então, primeiro a gente se purifica para ser para receber Jesus. Então, para viver na divina vontade, a gente tem que purificar a nossa alma, porque vai ser uma habitação divina. Por isso que a gente passa por um processo de purificação. Porque ele vai vir habitar em nós, e ele não vai vir onde Satanás deixou sua marca. Por isso é que eu vos lavei, só depois me dei a vós. Ele nos lava e depois se dá. Vós também lavareis com o batismo aqueles que virão a mim, para que não recebam indignamente o meu corpo e este não se transforme em condenação de morte para eles. Então, primeiro batiza a pessoa. Tem todos os sacramentos. Para receber Jesus, você tem que estar preparado, purificado.
para receber Jesus, para não se transformar em condenação e morte para eles. Ele não desce onde tem a marca de Satanás. Então, a gente pode trazer isso para a divina vontade. Ele não desce onde tem, ele não vai reinar a vontade divina onde tem vontade humana. Não vai reinar a vontade divina onde tem vontade humana. E não vai sentar no trono e reinar e habitar e viver e tudo que você faz é ele fazendo, se tiver vontade humana. Tem que estar totalmente purificada a vontade. Vós estáis surpreso e vos entreolhais. Então, ele falou, vocês vão batizar as pessoas. Ele lavou os pés, purificou, né, para poder os apóstolos receber ele. Agora os apóstolos vão fazer isso de purificar as almas, administrando os sacramentos, para poder Jesus vir nas pessoas, nas almas. Vós estáis surpresos e vos entreolhais. Em vossos olhares estáis perguntando, e Judas então? Né? Porque ele falou, a pessoa tem que estar purificada para poder me receber, senão ela vai estar recebendo a própria condenação. O meu corpo e meu sangue se transformam em minha própria condenação. E Judas comeu sua morte. O supremo ato de amor não lhe tocou o coração. A última tentativa de seu mestre esbarrou na pedra do coração dele. E aquela pedra, em vez de tal, tinha gravada a horrenda sigla de Satanás, o sinal da besta. Ao invés do símbolo de Cristo, tinha o sinal da besta. Sinal da besta. A gente pensa assim, sinal da besta. O que é o sinal da besta? O sinal da besta é uma marca que vai vir um chip na nossa mão. Gente, o sinal da besta é no nosso coração. É o nosso coração entregue a Satanás, o nosso coração entregue para a vontade humana. O nosso coração é no nosso coração. O nosso coração que dá as mãos para o mundo. É no coração o sinal da besta. É a gente ficar com a cara enterrada na terra, se lameando, lameando não só os pés, como ele lavou, lameando o corpo inteiro nas coisas humanas, afogado nas coisas humanas, nas preocupações humanas, nas coisas humanas, no apego às pessoas. Sinal da besta não é um chip, às vezes não vai vir um chip colocado, e quando vir um chip a gente sabe que a gente foi marcado pela besta. Você é marcado pela besta todo dia. Se você não viver com o coração entregue a Deus, você está marcado pela besta. Já tem o sinal. Se você não se entregar para Deus e ter o coração purificado, limpo, só pensando em Deus, só fazendo tudo por Ele, e não querendo ofender Ele nunca, e viver para Ele e ser santo, tem o sinal da besta. Tem o sinal da besta quando você é desobediente. O que a besta fez? O que ela tem? Orgulho? Então, se você tem orgulho, você tem o sinal da besta. Se você não obedece, não consegue obedecer, é desobediente, rebelde a Deus, a tudo que Deus fala, você faz o contrário. De quem que é isso? De onde vem isso? Da besta. A desobediência. É o sinal da besta, é tudo que ela é. E você imita, você é um discípulo. É o que o padre falou hoje. O que é o padre hoje na missa? A missa das crianças, mas um padre incrível, assim. Ele, cada pedacinho da missa, ele tá ali falando uma catequese. Eu fiquei boba, assim, incrível. Oh, glória a Deus, nas alturas. No final da missa, ele falou, gente, quando eu estou fazendo a oração eucarística, eu peço que vocês não saiam da igreja, porque vocês estão dando as costas para Jesus. Será que não dá para esperar um pouquinho antes de ir no banheiro? Será que não dá para esperar um pouco para ir no banheiro ou tomar água? Não saiam da missa. Não saiam na hora da oração eucarística. Quando vocês saem, vocês dão as costas para Jesus. E se vocês dão as costas, está deixando claro que vocês não estão entendendo, vocês já perderam a fé, não estão entendendo que Jesus está aqui, que Ele é Deus e que Ele merece e você precisa estar aqui. Você está dando as costas para Ele. Então espera um pouquinho, não dá para esperar um pouco para beber água? Para ir no banheiro? Vai antes então, se tiver que ir.
né? E aí ele falou, nossa, eu fiquei boba assim. Aí ele falando, nossa, até esqueci o que eu ia falar. Esqueci. Tá, Senhor. Então é isso aí. Ele falando do coração na homilia, do coração, que o coração, que ele falou do discípulo. Ele falou, tem uma palavra muito importante nesse evangelho. Discípulo, o que significa discípulo? Aí tem um carinha que fica lá assim, fazendo um teatrinho, e o cara, ele pergunta pra esse homem, né? Aí ele, discípulo é aquele que imita o mestre, que ouve o que ele fala e imita. Aí ele falou, o discípulo, ele ouve o que o mestre fala, imita o que o mestre fala, ele ouve os ensinamentos do mestre, imita o mestre, segue o que ele fala e ama, né? Ama o mestre. Então, se você tem o sinal de Cristo é você imitar ele, guardar as palavras dele e fazer o que ele pede, o que ele fala, né? E se você tem no seu coração desobediência, é a marca da besta. Se você segue o que Jesus fala, você é cristão, você segue o que ele fala. E ele fala muito, né? Ele fala tudo, ele abre o coração. Você segue o que ele fala? Cristão. Mas se você segue o que Satanás fala, o comportamento dele, isso é satânico. Ele é desobediente, ele é o rebelde. Ele é o orgulhoso, o rebelde. Se você segue o que ele fala, você está seguindo, sendo discípulo dele. Tá, então, por isso é que vos lavei antes de admitir no banquete eucarístico, antes de ouvir a confissão dos vossos pecados, antes de infundir-vos o Espírito Santo, e assim o caráter de verdadeiros cristãos, reconfirmados pela graça e como sacerdotes meus. Portanto, seja feito assim também com os outros que vós deveis preparar para a vida cristã. Então, assim como eu fiz isso com vocês, façam com os outros. Lave com o batismo para depois receber, né, para poder me receber. Batizai com a água no nome de Deus unitrino, em meu nome e pelos meus méritos infinitos, de modo que seja cancelada nos corações a culpa original, sejam cancelados os pecados, infundidas a graça e as santas virtudes, e o Espírito Santo possa descer e fazer morada nos templos consagrados, que serão os corpos dos homens que vivem na graça do Senhor. Era necessária água para anular o pecado? A água não toca a alma, não. Não é necessário. Não é a água em si do batismo que vai purificar, que vai fazer tudo isso aqui, ó. O batismo, ele purifica. O que acontece, então, que Jesus está explicando? Incrível. Nossa, como é maravilhoso ouvir Jesus. Meu Deus. Nossa, meu Deus do céu. Que coisa mais incrível. O que acontece no batismo? Cancela nos corações a culpa original, os pecados, infunde a graça e as santas virtudes, e o Espírito Santo desce e faz morada nesse templo consagrado. Mas é a água que faz isso? Quando pensa no batismo, com a criancinha está sendo batizada, é a água que está fazendo isso? Não, é um símbolo. O que faz acontecer tudo é os méritos de Cristo, é a divina vontade. A divina vontade está ali. O que acontece ali não precisaria da água. Engraçado, né, que uma moça falou comigo. Ela é adventista do sétimo dia. Ela falou assim, seu batismo não valeu. Porque não vale aquele batismo que joga só a água na cabeça. Não vale. Para poder ser batizado, tem que mergulhar no rio. Não vale. Se for só jogar água na cabeça, não vale, seu batismo não valeu. Eu era bem novinha e ela falou isso comigo. Eu fazia estudo bíblico com ela na hora do almoço. Eu falei, vou fazer, né?
Não tinha noção do que eu estava fazendo. Fui fazer o estudo bíblico com ela. E ela foi no fim das contas, ela queria me batizar. Queria que eu batizasse na igreja dela, porque disse que meu batismo não valeu. Menino, mas eu chorei tanto, mas eu briguei tanto com essa mulher. Foi com ela, como assim meu batismo não valeu? Claro que valeu. Eu não vou batizar na sua igreja. Eu não ia fazer isso. Não vou fazer isso. Meu batismo valeu sim, eu fui batizada, eu não vou batizar de novo. E aí eu pensei, mas esse povo é tão... A ignorância tanta. Se tem que mergulhar, então, para valer, para ser batismo, tinha que ser no Rio Jordão, então. Porque se for em qualquer rio, então não vale. Se for água, tinha que ser a do Rio Jordão. Todo mundo tinha que ir para lá para ser batizado. E tem que ser João Batista. Meu Deus do céu. Então, não é a água em si, não é o material água, é um símbolo. Era necessária água para anular o pecado? Não é a água que anula o pecado. O que anula o pecado é os méritos de Cristo. É o sangue dele que anula o pecado. Mas não é isso que anula. A água não é água. Não é a água que anula. O que anula é o sangue de Cristo derramado, é os méritos dele. A água não toca a alma, não. Mas também o sinal imaterial não toca a vista do homem, que é tão material em todas as suas ações. Então tem que ter algo material para o homem acreditar que aconteceu, que realmente foi batizado. Se só tiver as palavras do sacerdote falando, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a pessoa não acredita que aconteceu o batismo. Não, tem que ter algo visível. O olho tem que ver. A gente tem que ver algo material. Então, a água que é material não toca o espiritual, que é a alma. Mas também o espiritual não toca o material. Então, para casar as duas coisas, põe o material, né? Então é isso. O batismo, o que acontece mesmo é na alma. O que acontece mesmo, toda coisa acontece na alma. Só que o humano não vê o que acontece na alma, é invisível. Então, e o homem é tão baseado no humano, no visível, que aí tem a água para simbolizar que realmente aconteceu algo, que tocou o material, né? Algo visível. Eu podia muito bem fundir a vida mesmo sem os meios visíveis. Ele podia muito bem, o que acontece é só invisível. Aí vem minha colega falar, a moça falar, tem que ser no rio, misericórdia. Podia ser sem nada. Podia nem ter a água. Não é a água que faz tudo. É Deus que infunde a vida divina. Eu podia muito bem infundir a vida divina sem a água, sem nada. Tudo na alma, espiritual. Mas quem acreditaria? Quantos são os homens que acreditam firmemente sem ver? Tem gente que não acredita. Nem no que Jesus deixou ele acredita. Porque não pode ser uma bacia de água, não. Tem que ir no rio mergulhar. Aí pra você ver como que é o ser humano. Ele distorce tantas coisas. Não, Jesus deixou o batismo, a água na igreja, né? Coloca todo aquele ritual, a bacia e tudo. Coloca a água na cabeça para ver, pra gente acreditar que aconteceu alguma coisa. Tem gente, não, eu não acredito, não. Não valeu, não. Tem que ser mergulhado no rio, não pode ser numa bacia, numa piscina, não. Tem que ser no rio. Mas quem acreditaria? Quantos são os homens que acreditam firmemente sem ver? Pegai, pois, da antiga lei mosaica a água lustral, usada para purificar os imundos e readmiti-los depois que se contaminaram com o cadáver nos acampamentos. Na verdade, todo homem que nasce está contaminado, tendo tido contato com a alma morta para a graça, que ela seja, pois, purificada com a alma lustral do contato imundo e dignificada para entrar no templo eterno. Então, Jesus está falando, era necessária água? Não, é só um símbolo. Só para o homem acreditar, porque o homem é muito material em todas as suas ações, muito humano. Tem que ver, tem que pegar, tem que enxergar, né? Eu podia muito bem infundir a vida, mas sem a água, mas quem acreditaria? Né? Quantos são os homens que acreditam firmemente sem ver? Quem acredita sem ver? Ixi, é complicado, né? Porque
A gente não vê Deus e não vê com esses olhos aqui humanos aqui, ó, visível, visão, esse olho aqui, né? Quem acredita sem ver? Pegai, pois, da antiga lei mosaica a água lustral. A água lustral era uma água que era usada no ritual de purificação. O que era a purificação? Era uma água usada para purificar os imundos e readmiti-los depois que se contaminaram com um cadáver nos acampamentos. Por exemplo, eles tocavam em um cadáver. E aí eles tinham que ser purificados com essa água lustral para poder, né, ficar puro, purificado. Era um ritual para purificar. Na verdade, mas pensa, né? O corpo, o corpo foi contaminado com um cadáver. E aí eles faziam todo esse ritual para poder se purificar. Na verdade, todo homem que nasce está contaminado, sendo que a gente fica tão pensando no exterior. Ah, um cadáver, um morto. Eu fui contaminado. Mas você está contaminado na sua alma. Se você for pensar bem, a sua alma, todo homem nasce contaminado com o pecado original, tendo tido contato com a alma morta para a graça. Na verdade, todo homem que nasce está contaminado, tendo tido contato com a alma morta para a graça. Que ela seja, pois, purificada com a água lustral do contato imundo e dignificada para entrar no templo eterno. Toda alma nasce contaminada com o pecado original e tem que ser purificada para entrar no templo eterno. Então, eles não podiam entrar no templo se tivesse um contato com o cadáver, eles tinham que passar por essa purificação da água lustral para poder entrar de novo no templo. E aí Jesus está falando na parte espiritual. Todo homem nasce contaminado e precisa ser purificado para entrar no templo. Né? A alma tem que ser purificada porque nasce já contaminada. Já nasce contaminada por causa do pecado original. E considerai, achei interessante isso que ele falou. Na verdade, todo homem que nasce está contaminado, tendo tido contato com a alma morta para a graça. O homem já nasce com o pecado original, a gente herdou de uma alma que foi contaminada. Uma alma morta para a graça, uma alma que perdeu a graça. O pecado original, lá no início, todos os homens foram contaminados por causa do nosso primeiro pai, que perdeu a graça, foi expulso do paraíso, desobedeceu a Deus. Essa mancha da desobediência ficou em todas as almas. Contaminou todas as almas, todas. E todas precisam ser purificadas. E considerai de muito valor a água. Depois de ter expiado e redimido com 33 anos de uma vida afadigada, que culminou na paixão, depois de ter dado todo o meu sangue pelos pecados dos homens, eis que do corpo esvaído em sangue e esgotado do Marte, foram ainda tiradas as águas salutares para lavarem a culpa original, que é o coração do coração dele. Depois que ele deu tudo, a última gota de sangue, ainda saiu água do coração. Com sacrifício consumado, eu vos redimi daquela mancha. Se sobre as soleiras desta vida um meu milagre divino me tivesse feito descer da cruz, na verdade eu vos digo que pelo sangue derramado eu teria limpado as culpas, mas não a culpa. Para essa foi necessária a consumação total. Em verdade, as águas salutares das quais fala Ezequiel sairão deste meu lado. Mergulhai nele as almas, que elas saiam dele sem manchas para receberem o Espírito Santo, que em memória daquele sopro que o Criador deu sobre o rosto de Adão para dar-lhe uma alma e, portanto, a imagem e semelhança com ele,
tornará a soprar e a habitar nos corações dos homens redimidos. Eu vou voltar a meditar isso aqui depois. Vou ter que parar por aqui e vou voltar para meditar essa parte aqui. Mergulhar mais nessa parte aqui. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.